aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a oração, que se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, é ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ó Pai bendito, a Tua palavra retrata fatos tão gloriosos no ministério do Senhor Jesus aqui na terra. E nós agradecemos por este testemunho e pedimos a direção do Espírito Santo na exposição da Tua palavra. Que esta palavra alcance os nossos corações nesta noite. Que o Senhor fale a cada um de nós. Nos conceda fidelidade para expormos as sagradas letras nessa noite. E que toda a Tua igreja seja verdadeiramente alimentada em fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a nossa ansiedade, a nossa impaciência nos leva a queimar etapas em muitas áreas da nossa vida. Não é incomum nós depararmos com crianças querendo assumir posturas de adultos. Aquelas menininhas tão novinhas, já querendo se maquiar, queimando etapas. É comum também nós vermos estudantes que, impacientes, só aceitam um trabalho se for para ganhar muito bem. Sonha com a aprovação imediata em um concurso para ganhar muito bem. Ou então, aquele profissional que quer também resolver a sua vida profissional de um momento para o outro sem seguir as etapas necessárias de construção da vida. Não acontece diferente também, irmãos, na fé. Muitas vezes somos impacientes para dar os passos na fé, os passos de crescimento espiritual. E às vezes também, meus irmãos, nesse campo, nós não sabemos lidar
com as pequenas coisas, porque vivemos sonhando com o que é grande e não valorizamos as pequenas, mas substanciais conquistas da vida. Esse texto bíblico vem nos mostrar muito, irmãos, que mesmo a pequena fé, tem o seu grande valor. Não serve de base para nós cruzarmos os braços dizendo já está tudo muito bom. Não. Mas mesmo a pequena fé precisa ser valorizada e ser alimentada. Esse texto bíblico tem sido objeto de tantas pregações com ênfases diversas. Poderíamos dar ênfase aqui no medo, no desespero dos discípulos em alto mar diante da tempestade. Poderíamos dar ênfase no ato de Jesus, que na quarta vigília da noite veio andando por sobre as águas para socorrer os discípulos. Poderíamos dar ênfase em Pedro andando ao lado de Jesus por sobre as águas, ou quem sabe Pedro afundando. Mas, irmãos, nessa noite, a ênfase que nós queremos dar é nesta expressão de Jesus, homem de pequena fé. Pedro teve a bênção de andar com o Senhor Jesus. Pouco tempo antes deste fato, Pedro vira o Senhor Jesus multiplicar os pães e os peixes, manifestação de poder, de glória. Não era para este homem duvidar. Mas Pedro era mesmo dado a extremos, a altos e baixos. Ora, Pedro era como um gafanhoto a se esconder. Ora, era um verdadeiro gigante na fé. Ora, andava por sobre as águas, ora, estava se afundando nas águas. Mas, irmãos, esta não é uma característica peculiar e única de Pedro. Todos nós temos um pouco de Pedro, porque muitas vezes, irmãos, a força da carne quer conduzir os nossos passos e nós vamos nos distanciando daquela união de fé com o Senhor. O Senhor Jesus chamou a atenção de Pedro, na hora certa, no momento certo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, nós queremos tomar esta expressão para pensar a respeito da pequena fé. O que nós podemos aprender na palavra de Deus a respeito da pequena fé? Certamente há instrução especial de Deus para a nossa alma através desta palavra. E nós queremos convidar os irmãos nesta noite para sabermos começar com a pouca fé. Que todos nós possamos caminhar na presença do Senhor, mesmo que o seja com pouca fé. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, mesmo pouca, a fé é genuína. Mesmo pouca, a fé é verdadeira, é legítima. No batismo infantil, nós aspergimos um pouco de água sobre as crianças, assim como no batismo adulto. Deixou de ser água por ser pouca? Não deixou, é água. Acendemos um palito de fósforo e ali nós vemos uma pequena chama. Deixou de ser fogo pelo fato de ser uma pequena chama? Ah, certamente não, irmãos. Mesmo pouca, a fé é genuína, legítima, verdadeira. A fé de Pedro era pouca, mas mesmo assim, genuína. Genuína em função da própria origem desta fé. Ora, irmãos,
de onde veio a fé de Pedro? Onde é? Onde nasceu a fé de Pedro? Sabemos que todo ser humano, por natureza, é religioso. Todo ser humano, por natureza, é religioso. De uma maneira ou de outra, ele procurará se relacionar com o sobrenatural. Entretanto, irmãos, a fé que nos leva a relacionar com o Senhor Jesus Cristo, a fé bíblica, não é uma fé natural, ela é uma fé sobrenatural. Ela é uma fé que vem de Deus. Como o apóstolo Paulo disse em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé de Pedro era pouca, mas ele galgava a posição de discípulo de Jesus. Discípulo, porque recebeu um chamado especial do Mestre. Discípulo, porque recebeu o dom da fé, e pela fé ele respondeu positivamente a este chamado. Deixou família, deixou trabalho, deixou o contexto de vida e passou a seguir a Jesus, porque a fé lhe impulsionou a ser o discípulo de Jesus. Fé que procedia de Deus. Fé genuína pela sua procedência, mas fé genuína, verdadeira também, pelo seu objeto, pelo seu foco. Onde estava depositada a fé de Pedro? Estava depositada em um ídolo fabricado pelas mãos humanas? Estava depositada na própria criação? Estava depositada no homem? Ah, não, meus queridos, a fé de Pedro estava depositada no Filho de Deus, Senhor Jesus, que se colocou ali, junto de Pedro, nos momentos mais sofridos, quando se achava em meio à tempestade, à turbulência do mar. Mas ali estava Jesus, e Pedro se levantou em fé, fé na pessoa de Jesus. Mesmo pouca, uma fé genuína. Talvez você possa olhar para a sua vida, para o seu coração, e dizer: ah, o quanto eu preciso de ter uma fé maior. O quanto eu preciso ter mais fé. O quanto eu tenho estado frágil na fé. Mas, querido, mesmo pouca, a fé é genuína, desde que seja a fé que procede de Deus e que está focada no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, que glória é podermos dizer, mesmo pouca, a fé é genuína. Mas podemos dizer também o seguinte: mesmo pouca, a fé é operosa. Operosa porque não é uma fé que fica no seu canto, braços cruzados. É uma fé que age, é uma fé que opera, é uma fé que se move. E em Pedro, mesmo sendo pouca fé, nós vemos uma fé operosa. Em que contexto que se deu isso? Os discípulos estavam apavorados diante da tempestade, eles perdidos em alto mar. O Senhor Jesus vem andando por sobre as águas, já no amanhecer. Os discípulos se assustam pensando se tratar de um fantasma. Jesus os acalma, dizendo: não temais, sou eu.
Pedro parece que ainda não estava bem seguro e disse: se és tu, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro vai caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. Quais os elementos que mostram que a fé de Pedro era operosa, mesmo sendo pequena? Ah, meus irmãos, nós temos aqui elementos. Veja, irmãos. Pedro deixou para trás a aparente segurança mundana. Olha, se você está dentro de uma embarcação, muito vento, ondas, tempestade, aquela embarcação ainda é uma referência de segurança para você, não é? Mas Pedro resolveu sair daquela referência de segurança mundana, deixando a mesma para trás, para ir ter com o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, isto foi uma fé operosa, uma fé presente nas nossas vidas, quando nós entendemos que as referências de segurança do mundo precisam ser deixadas para trás, quando nós olhamos para Jesus e entendemos que só Ele pode nos abraçar verdadeiramente e nos dar real segurança. O Senhor Jesus disse para Pedro: vem! Pedro não teve dúvidas. Caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus, atendendo o chamado do mestre. O soldado ouve o chamado do comandante. O filho ouve o chamado dos filhos. O funcionário ouve o chamado do patrão. Não ouviríamos nós o chamado do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus? E é precisamente este o chamado que Jesus dirige ao seu coração. A fé, mesmo pouca, é operosa. E diante do chamado de Jesus se levanta e vai ter com o Mestre. Deixa o mundo para trás e segue a Jesus. Esta fé, mesmo pouca, operosa, experimenta maravilhas ao lado de Jesus. A fé de Pedro era pouca, entretanto, ele andava por sobre as águas, lado a lado com Jesus. As águas continuavam ali, a tempestade era bravia. Mas Pedro, com pouca fé, andava lado a lado com Jesus. As tempestades estão diante de nós, estão à nossa volta, e nós conviveremos com elas todos os dias da nossa vida, até aquele dia em que estaremos na glória com o Senhor. Mas mesmo sendo pouca a sua fé, você pode andar lado a lado com Jesus, experimentando maravilhas ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Tessalônica, em tempos difíceis e de perseguições em que os cristãos sofriam, o apóstolo Paulo falou a respeito da fé da igreja de Tessalônica, e ele diz da operosidade da fé daqueles irmãos, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 13. Ah, meus irmãos, a nossa pequena fé não apenas pode, mas
deve ser operosa. Deve ser operosa. A pequena fé, mesmo pequena, genuína. Mesmo pequena, operosa. Mas podemos ainda dizer, irmãos, que mesmo pequena, a fé é frutífera. Operosa, nós estamos nos referindo mais aos atos da fé. Quando falamos frutífera, nós estamos pensando nos resultados desta fé, na colheita dessa fé. A fé de Pedro era pouca, como bem disse o Senhor Jesus. Mas mesmo assim Pedro encontrou livramento. Mesmo assim Pedro encontrou socorro. Mesmo assim Pedro experimentou frutos desta pequena fé. Meus queridos, a pouca fé tende a nos levar a desviar os olhos de Jesus, mesmo sendo genuína, operosa, frutífera, pelo fato de ser pouca. Em dados momentos nós podemos nos descuidar e, em vez de continuarmos olhando para Jesus, desviarmos dele o olhar. Pedro desviou. Pedro olhou na força da tempestade. Pedro começou a se afundar, porque a fé era pouca. Mas a despeito de ser pouca, mesmo assim, com pouca fé, Pedro pôde levantar os seus olhos e contemplar diante de si Jesus. Mesmo sendo pouca fé, Pedro pôde falar com Jesus, clamar a Jesus. Meus queridos, certamente naquele mar, se fizesse uma varredura no fundo daquele mar, poderia encontrar objetos perdidos. Quem sabe, embarcações que naufragaram. Quem sabe, restos diversos no fundo do mar. Mas, amados, com certeza não se encontraria uma pequena fé no fundo do mar. Porque uma pequena fé sabe levantar os olhos e ver Jesus, fala com Jesus, clama a Jesus e encontra socorro em Jesus. Ah, meus irmãos, que glória! Que maravilha! E os frutos daquela pequena fé apareceram. Imediatamente o Senhor Jesus estendeu a sua mão e tomou Pedro, que se afundava, o levantou e o segurou bem firme. Ah, meus irmãos, na vida, se nós olharmos o nosso passado, certamente nós conseguiremos detectar vários momentos que perdurou o medo, a ansiedade, a incerteza, a insegurança, e nós começamos a afundar. Mas onde tem fé, mesmo que seja pouca, nós levantamos os olhos para o Senhor Jesus, e Ele bondosamente tem estendido a sua mão, tem nos tomado e tem nos colocado em lugar de segurança. Ah, que glória podermos confiar no Senhor, Salvador, Mestre, Filho de Deus, que se compadece e que nos socorre. O salmista, olhando o passado, pôde expressar com gratidão os cuidados e os livramentos do Senhor, quando ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel, que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado as torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma
como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 124. Ah, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a sua fé, mesmo pouca, não ficará sem resposta. Que comecemos mesmo com a pouca fé, porque a fé, mesmo pouca, é genuína, operosa, frutífera. Mas, irmãos, nós não poderíamos deixar de falar que a fé, a pouca fé, mesmo sendo pouca, não é fé estagnada. A fé, quando devidamente cuidada e alimentada, aumenta, se desenvolve. Ela não está e nem pode estar confinada a ser eternamente pouca fé. Por isso que o Senhor Jesus repreendeu a Pedro: homem de pouca fé. Mas, irmãos, se mesmo pouca a fé é genuína, operosa e frutífera, imaginem os irmãos se tivermos muita fé. O Senhor Jesus disse que se nós tivermos fé semelhante a um grão de mostarda, mínimo, poderemos transportar montes. Agora, pensamos, irmãos, e se a nossa fé for do tamanho de uma melancia, hein? Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou a Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Foi uma repreensão dirigida a Pedro, mas, irmãos, eu vejo aqui uma repreensão doce, amorosa, porque depois de tomar a Pedro com carinho, tirá-lo do perigo da morte, colocá-lo num lugar de segurança, o Senhor Jesus volta para ele e disse: por que duvidaste? Ontem as crianças fizeram um belo trabalho. Uma feira falando a respeito da criação. Fizeram várias experiências e em uma das experiências eu vi lá algumas misturas de óleo, não sei se tinha água, creio que sim. Água com óleo não se mistura. Não se mistura. Às vezes na vida nós tentamos misturar algo que não se mistura. Tem outras coisas que se misturam, mas que você não alcança o objetivo necessário, proposto. Comprei um franguinho caipira no Capricho. A Rita falou: não tem açafrão. Eu fui atrás do açafrão. E voltei contente com o açafrão. Rita colocou lá no frango, mas em vez de sair aquele caldo próprio do açafrão, começou a virar um angu, porque tinha fubá no meio do açafrão. Enfim, há misturas, tentativas de misturas que não funcionam. Mas, irmãos, quantas vezes nós insistimos querendo misturar a fé com a incredulidade? Por que duvidaste? A dúvida não poderia conviver com a fé. Não podemos misturar a dúvida com a fé. Ah, meus irmãos, se nós tirarmos a dúvida da fé, já não será pouca fé. A nossa fé será uma fé maravilhosa. Teremos muita fé. Mas é necessário, irmãos, retirarmos as impurezas da fé. É preciso retirar qualquer rastro de dúvida
da fé. A fé não precisa e nem pode estar estagnada. Quando Jesus diz homem de pouca fé, era a maneira de Jesus dizer: Pedro, as coisas podem ser diferentes, a sua fé pode ser diferente. Veja, Pedro, com pouca fé, quantas coisas aconteceram. Imagine o que pode acontecer se a sua fé se desenvolver mais. E, meus queridos, a fé de Pedro aumentou. Quando nós vemos o Pedro, lá depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, quando nós vemos o Pedro levando o Evangelho aos gentios, meus irmãos, já não era este Pedro cheio de dúvidas, era o Pedro corajoso, era o Pedro cheio de fé. Meus irmãos, a fé deste homem desenvolveu. A fé não precisa e nem pode estar estagnada. A palavra de Deus nos apresenta um fato. Logo depois que o Senhor Jesus desceu do Monte da Transfiguração, aquele momento glorioso lá no Monte da Transfiguração, ele desceu com seus discípulos e encontrou lá ao pé do monte uma multidão. No meio daquela multidão estava um pai desesperado, porque o seu filho sofria horrivelmente. O demônio o lançava no fogo, na água. Ele estava vendo o seu filho prestes a morrer. E aquele pai disse: eu roguei aos discípulos e eles nada puderam fazer. E aquele pai aflito diz para Jesus: se podes alguma coisa, nos ajude. O Senhor Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Aquele pai se desabou em choro e se colocou diante de Jesus dizendo: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Se você percebe que a sua fé ainda deixa a desejar, é hora de se dobrar diante de Jesus, a exemplo daquele pai, dizendo: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E aquele pai viu o seu filho liberto. Aquele pai viu a graça de Deus jorrar sobre o seu lar. Aquele pai viu a alegria devolvida à sua vida. Aquele pai viu a esperança renascer na sua vida. Meus irmãos, o Senhor Jesus não quer que sejamos da incredulidade. O Senhor Jesus quer que sejamos da fé. Mesmo começando com pouca fé, saiba que mesmo pouca fé é genuína, porque ela vem de Deus, desde que seja uma fé bíblica, em Cristo como Salvador e Senhor. É operosa, porque mesmo pouca, a fé nos leva a irmos em direção a Jesus, a renunciarmos o mundo, o pecado, a experimentarmos maravilhas ao lado de Jesus. Mesmo pouca, a fé é frutífera, porque o Senhor Jesus abençoa as nossas vidas quando a fé, mesmo pouca. Mas saiba que a fé não está estagnada. A fé que é pouca hoje, poderá ser muita amanhã, pela graça de Deus. Ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé. Pai, graças te damos, porque a fé provém de ti. Deus bendito, conduza, pois, este teu povo em fé. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pouca fé, mas que possamos atender ao teu chamado, caminhar com o Senhor por sobre as águas, confiando em ti. Estenda, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Dá-nos unção para o testemunho do teu evangelho.
Dá-nos fé suficiente para a consagração das nossas vidas a Ti. Dá-nos a humildade necessária para nos submetermos ao Teu senhorio. Dá-nos a Tua graça para caminharmos contigo. E que o Espírito Santo do Senhor opere todo o reavivamento espiritual nas nossas vidas, na Tua igreja, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém.